Deus colocou uma palavra no meu coração para que a gente pudesse estar meditando a respeito de um texto bastante conhecido, mas muitas das vezes não muito lido. E na simples leitura dele tem uma revelação muito interessante a respeito de que Deus tem um caminho cíclico, um caminho semelhante para todas as vidas. Quando olho para esse texto, por exemplo, eu me repeto, vou a Abraão e vejo que Abraão teve uma história. A Bíblia fala que Deus o chama, o tira da sua cidade e o leva para uma cidade que ele iria mostrar, uma terra que ele iria mostrar. Mas faz uma promessa que dele faria uma grande nação. Através da vida dele, uma grande nação se formaria. E a Bíblia fala algo interessante, que ele creu em Deus, buscando a palavra de Deus sobre a sua vida. Mas passou-se muitos anos para que se cumprisse a promessa, porque a sua esposa era estéril, ela não podia gerar filhos. A Bíblia fala que quando Abraão estava para fazer 100 anos, Sara gerou e deu à luz a Isaac. Agora Isaac tem uma chamada interessante, parecida com seu pai. Ele recebe Rebeca como esposa, uma mulher abençoada, uma mulher que na escolha dela, ela foi provada por Deus. Que se você vai para o texto e olha, a palavra de Deus diz que ela foi provada da seguinte forma: um servo de Abraão foi em busca dela, e quando chega para encontrá-la, diz a Deus: Deus, que o Senhor possa dar-me graça para escolher a esposa ao meu servo, que ela, quando eu pedir água a ela, dê água para mim, mas também dê água para os 12 camelos que eu estou levando comigo. E era um pedido que parece um pouco natural e fácil para nós, mas cada camelo, ele bebe em torno de 200 litros de água, depois de um percurso longo de viagem. Então você pega cada camelo com 200 litros de água, vezes a quantidade de camelo, ela tinha que dar mais de 2.000 litros de água para suprir a sede do camelo. Ou seja, qualquer mulher que olhasse para a situação daria água para ele, mas não ofereceria água para os camelos. Até que porque um cântaro de água que uma mulher carregava, ela tirava em torno de 2 a 5 litros de água por vez. Ela tinha que descer, carregar de água, trazer, e quantas vezes faria isso para dar água a todos os camelos? Mas a Bíblia diz que quando o servo de Abraão chegou próximo dela e pediu água, ela não só deu água a ele, mas encarou o desafio que ela não sabia que tinha sido feito. E ela deu água para todos os camelos. Mais de 2.000 litros de água ela tirou e serviu, mostrando que ela atendia o chamado, ela era escolhida de Deus para esse chamado. Aí a Bíblia fala que ela é levada junto com seu servo Isaac, ainda Abraão vivo. E quando eles se encontram, Isaac e Rebeca se casam e começam as suas vidas. A Bíblia fala que ele se casa e leva 30 anos para ela gerar o primeiro filho. A Bíblia fala que ela gerou somente depois de 30 anos, porque ela era estéril. E Isaac passou todo esse tempo dos 30 anos tentando ter um filho com a sua amada. Mas o texto em que nós lemos, ele fala algo tremendo. A Bíblia fala que quando ele já tinha 30 anos de casado, ele orou a Deus e pediu a Deus que visitasse o ventre da sua amada. Ele orou uma oração específica e direcionada. O que me chama a atenção é que ele só fez isso depois de 30 anos. Sabe o que eu já começo a falar aqui? Quantas vezes nós vivemos a nossa vida tentando sozinhos? Quantas vezes
nós achamos que determinadas áreas das nossas vidas, nós devemos levá-las sozinhas pela conquista do nosso próprio braço, com aquilo que nós podemos fazer para Deus, com aquilo que nós podemos fazer da nossa vida pessoal. Eu paro para ver que Isaac, ele acreditou na própria natureza da vida e disse: não, nós vamos ter um filho. E durante 30 anos ele foi tentando na vida natural ter esse filho. Mas 30 anos se passou e ele percebeu que ele não conseguia fazer isso sozinho, que ele precisava de uma ajuda além do comum, ele precisava de um milagre, ele precisava de uma intervenção de Deus. E a Bíblia fala que nesse momento do desespero, do coração apertado, ele vai buscar a Deus. E quando ele vai buscar a Deus, ele fala com Deus, a Bíblia fala que Deus o responde imediatamente. Deixa eu dizer algo para você: quando buscamos a Deus direcionado, Deus responde imediatamente. Deus não deixa para amanhã, nós deixamos para amanhã. Nós vivemos uma vida que muitas das vezes, amanhã eu faço, pois amanhã eu faço. E nesse texto, Deus está falando conosco que nós não podemos entrar no novo ano sem estar direcionados em oração para aquilo que é o propósito para a nossa vida. Quem fez um propósito com Deus, fez um projeto de vida? Ei, durante esse ano que entra, você deve permanecer focado, direcionado e pedindo a Deus a sua intervenção naquilo que está fora do teu alcance. Mas não espere chegar dezembro do ano que vem. Comece o ano entendendo que você precisa dele em todo o percurso. Isaac esperou 30 anos para falar: Deus, eu preciso de uma intervenção miraculosa. E às vezes a gente é assim, né, pastor? Às vezes algumas áreas da nossa vida, a gente vai levando, a gente ora por outras, mas tem área que a gente fala: não, isso aqui eu vou resolvendo. Ei, não haja sozinho naquilo que você não consegue, deixe Deus fazer a parte dele. Não haja sozinho em algumas áreas que você precisa de ajuda do Espírito de Deus. Ele já está aí para te ajudar. Ele está pronto para fazer uma intervenção. Ele está pronto para criar aquilo que você precisa, mesmo sendo aquilo que não existe. Ele pode criar sobre a sua vida. E o texto é tremendo, porque a Bíblia fala que Deus responde e dá a ele a gestação na vida da sua esposa. E a Bíblia fala que a sua esposa começa a ter uns conflitos, porque uma gestação é algo tremendo, né? É algo que você não entende. Quando a mulher fica grávida, imediatamente ela sabe que ela está grávida, sim ou não? Sim ou não? Ah tá, então você acabou de ter uma noite maravilhosa e já fala assim: eu saí grávida aqui, ó, deu tudo certo. Sim ou não? Não. Por que não? Porque é algo misterioso. Eu queria trazer isso para a espiritualidade, dizer para você algo: quando você faz um projeto com Deus, para você destravar esse projeto, você tem que acreditar que isso já está sendo gerado em você, mesmo que você não tenha nenhum sentimento, mesmo que você ainda não sinta nada, você já está gerando um milagre dentro de você. Porque Deus respondeu a oração, pastora. Mas qual era a garantia? Qual era a garantia? Talvez você diga assim: pastor, eu tenho feito alguns pedidos, tenho direcionado a minha vida, mas eu não estou sentindo nada ainda. Ei, fique tranquila, fique tranquilo. Vai chegar o momento que você vai começar a sentir o crescimento, vai sentir a gestação, vai sentir até as dores de parto, porque aquilo que Deus prometeu já está sendo gerado na sua vida. Aquilo que Deus prometeu já está acontecendo miraculosamente sobre a sua vida, porque Deus está trabalhando nesse projeto junto com você. Quer ver algo tremendo? Isaac e Rebeca, depois de 30 anos, quem é
que foi o responsável por Rebeca gerar um filho? Quem foi? Quem foi? Correto. 30 anos. E a gestação normal, como funciona? A gestação normal. O homem e a mulher geram juntos um filho. Mas nesse caso, depois de 30 anos sem conseguir a gestação, quem gera esse filho, usando a vida de Isaac, é claro, porque não foi o caso de Jesus, gerado pelo Espírito, mas quem faz o milagre e gera é Deus. Deus entrou com uma intervenção para gerar. Deixa eu dizer algo para você. Quando Deus quer cumprir promessa, Ele intervém para que a geração comece a acontecer, para que Deus gere em você a promessa. Deixa eu dizer algo. Aquilo que você precisa entender, aquilo que ainda não aconteceu na sua vida, porque Deus não tinha intervindo, mas Deus está intervindo, está começando a gestação na sua vida de algo grande que vem aí em 2018. Se prepare, porque é ano de coisas novas e grandes de Deus que já estão sendo gerados. Já estão sendo gerados por Deus. E é tremendo porque Deus sempre nos surpreende quando Ele entra no projeto. Você pode dizer para alguém, diga assim: quando Deus entra no projeto, Ele nos surpreende. Como assim, pastor? Vou explicar. Olha que coisa interessante, está no texto. Isaac falou: Deus, me dá um filho. Aí Rebeca começa a gerar o filho. E ela começa a sentir que a gestação dela, apesar de ser o primeiro filho, e quando é o primeiro filho a gente não sabe direito como é, a gente ouve as pessoas falarem as experiências que tiveram. E ela mesmo sendo o primeiro filho, ela falou: alguma coisa está errada na minha barriga. Tem alguma coisa errada aqui. Parece que eu estou sentindo algo diferente. Todo mundo contou as suas experiências e o que eu estou passando é algo diferente. E não está sendo fácil essa gestação. Essa gestação está sendo dolorida. Essa gestação está sendo difícil. E ela foi orar a Deus e disse: Deus, o que é que está acontecendo na minha gestação? Aí Deus responde: ei, vocês pediram um filho. Diga comigo: um filho. Diga: um filho. Diga: mas eu estou dando porção dobrada daquilo que vocês pediram. Dentro do seu ventre, Deus disse a ela: estão gerando não somente 2 filhos, mas estão gerando 2 nações que vão impactar a terra. Deixa eu dizer algo para você. Quando nós pedimos a intervenção de Deus miraculosa, Deus Ele vem para fazer mais do que aquilo que nós pedimos a Ele. Você está preparado para isso? Ei, eu estou dizendo que o ano que você vai entrar, Deus está preparando algo maior do que aquilo que você está esperando dEle. Deus está trabalhando para surpreender você naquilo que você tem orado. Deus está trabalhando para te dar uma dose a mais do que aquilo que você espera. Oh, aleluia! Isaac ficou durante um tempo, mas quando ele pediu, Deus veio e surpreendeu, trazendo mais do que ele esperava. Deus não deu um filho de uma vez só, Deus deu 2. Deus vai dobrar a porção na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Deus vai dobrar. Deus vai dobrar. E esse texto impulsiona a gente a entender coisas tremendas, porque espiritualmente falando desse texto, é algo tremendo que acontece, porque logo que a mulher começa a sentir de verdade que ela está grávida, há uma ação na vida dela. E essa ação foi estudada por várias universidades americanas. Por que uma mulher sente enjoos? E todo mundo queria saber, por que sente enjoo? Por que às vezes come e não permanece dentro dela? E aí,
diante de muitos estudos, começaram a interpretar uma coisa. Primeiro, a mulher geralmente sente enjoo daquilo que ela comumente come. Não é de uma coisa que ela não está acostumada a comer, é de alguma coisa que ela come, e alguma coisa que ela gosta de comer. E aí o corpo, para poder fazer a gestação acontecer, começa a entender, olha como o nosso corpo é inteligente, começa a entender que ela tem que rejeitar aquilo para que ela dê espaço ao crescimento de uma criança. Ela muda a sua alimentação sem perceber. Deus trabalha de uma certa forma tremenda, porque se ela continuasse comendo no mesmo pique, ela teria dificuldade de agregação e mudanças interiores que ela ia sofrer. Então ela começa a ter dificuldade com a alimentação para os primeiros tempos da gestação, o corpo se adaptar para que ela possa gerar aquela criança. Deixa eu dizer algo para você, no começo do ano tem muita coisa que Deus vai começar a tirar da sua vida para que a gestação seja perfeita. Tem muita coisa que você não vai entender, mas fique tranquilo, é Deus tirando. Tem muito alimento, eu vou dizer a respeito de alimento espiritual, que você já não vai engolir mais. Tem muita coisa na sua vida que já não vai ser da mesma forma, porque quando Deus começa a trazer uma gestação, as coisas novas de Deus começam a acontecer, e muita coisa velha tem que ser tirada. Se prepare, porque Deus vai começar a fazer você ter enjoo por coisas que você costumava achar normal. Talvez Deus até tire pessoas do seu caminho, e pessoas até que você se dava bem, mas se essa pessoa for embora, entenda, Deus está tirando algumas pessoas, porque Ele vai suprir com coisa nova na sua vida. Quando nós começamos a mudar o patamar da nossa vida, Deus também começa a mudar a estrutura toda da nossa vida, com quem vivemos, o que aprendemos. Se prepare para começar a descobrir coisas novas de Deus, revelações novas de Deus. Deus vai começar a te levar no patamar de conhecimento dEle, a respeito dEle, através do Espírito Santo, que você não está acostumado. Mas para isso começar, Ele vai fazer você deixar algumas coisas para o caminho. Uma gestação faz isso, uma gestação acontece isso. Quando vem uma gestação, a mulher começa a refutar. Tem mulher que passa a gravidez toda sem comer arroz, feijão, sem comer coisas que ela está acostumada desde criança. E essa hora é uma hora interessante, porque tem falta. Mesmo que você sinta falta, irmão, se Deus começar a tirar, deixe para lá, porque o novo vai suprir muitas vezes mais o que Deus vai tirar do seu caminho. Se prepare, vem tempo novo nessa gestação, e você já está gestando uma promessa de Deus. Tem coisa grande de Deus nascendo em você. Quem sabe ainda em janeiro nasça, quem sabe nos primeiros meses a gestação aconteça e o cumprimento da promessa aconteça na sua vida. Aleluia. Outra coisa que acontece numa gestação, começa a crescer, não é assim? Vai crescer na barriga, não é isso? Sabe que eu entendo aqui, quando nós estamos gerando a promessa, às vezes a gente nem percebe, mas já começa a crescer coisas de Deus na nossa vida. Deus começa a agregar coisas novas e nós vamos crescendo. Vai crescendo, vai subir no nível. Diga comigo, eu vou subir o nível. Diga mais forte, eu vou subir o nível. Diga, eu vou crescer com a promessa de Deus. Você vai crescer, vai crescendo, vai crescendo e vai crescendo. Interessante que essa porção dobrada tem uma história muito, muito legal. A Bíblia fala que Rebeca expressou preocupação porque dentro das suas entranhas tinha uma briga. E uma briga tremenda, porque até no dia de nascer foi uma coisa tremenda. Um nasceu agarrado no calcanhar do outro porque queria um puxar no lugar do outro. E essa briga fez algo interessante. Essa briga fez com que o menor nascesse
menos forte do que o maior. Mas a promessa estava com o menor. Às vezes, no nosso momento de gestação, algumas pessoas aparecem na nossa vida tentando tirar aquilo que Deus tem para nós. E até parece, talvez, se você olhar para a sua vida no período que você está vivendo, até parece que tirou. Até parece que alguém levou aquilo que era para ser seu. Até parece que o que era para estar na sua mão não está, mas se você vê outra pessoa, fala assim, mas está com ele lá. Deixa eu dizer algo para você. Até parece, mas é Deus trabalhando na sua vida, porque há um tempo determinado para aquilo vir na sua mão e vai vir. Há um tempo determinado para chegar na tua mão o cumprimento dessa promessa. E quando Deus determina os tempos, ninguém impede. Isaías proferiu algo tremendo que eu guardo no meu coração e sempre procuro lembrar. A Bíblia diz assim, operando Deus, quem impedirá? Diga comigo assim, operando Deus. Diga mais forte, operando Deus, quem impedirá? Aleluia, ninguém pode impedir o que Deus vai fazer na sua vida. Ninguém pode impedir o trabalhar de Deus. Até parece que hoje alguém está trabalhando contra você. Fique tranquilo, Deus cuidará de tudo. E Ele te colocará na posição que Ele prometeu, porque Ele ainda é Deus. Ele ainda está no comando da sua vida. Ele está no comando da promessa sobre a sua vida. A promessa vai se cumprir. Diga assim, vai se cumprir. Diga, já estou sentindo a gestação. Aleluia. Fé é isso. Para você entrar em 2018, você tem que entrar com fé, que você já está gerando a promessa. Você tem que entrar em 2018 entendendo que a promessa já está acontecendo. Tem que entrar entendendo que Deus está no comando de tudo. Se eu passear na Bíblia para falar a respeito de gestação, as gestações de Deus são incríveis. Você pegar José, por exemplo, José tem entrado na minha mensagem nesses últimos tempos. Eu tenho deixado ele entrar porque é uma benção. Você pega a vida dele, foi uma gestação. Foram alguns anos de gestação. Mas a gestação, ela é necessária para que tudo aconteça perfeitamente. Por isso, muitas das vezes, nós oramos e o que Deus tem para nos entregar não acontece de imediato. Deus nos gera, nos traz uma gestação para nos preparar para a hora certa do nascimento da promessa de Deus na nossa vida. Por exemplo, José é vendido pelos seus irmãos como escravo. No deserto, ele já começa a trabalhar e ajudar os mercadores. E o que os mercadores faziam no deserto? Vendiam e compravam. José aprende a mexer com dinheiro. Quando chega no Egito, ele já não chega mais como escravo qualquer, ele chega como escravo de destaque. Por ser um escravo de destaque, Potifar bate os olhos nele e fala, é esse que eu vou levar para minha casa. E escolhe e leva ele para casa. Quando vai para a casa de Potifar, ele começa a fazer gestão de pessoas. E ele começa a gestar pessoas, organizar. A Bíblia fala que ele organizava tudo, colocava tudo em ordem para Potifar. As pessoas trabalhando e trabalhavam com alegria, porque ele fazia isso com carinho, com tenor, com o amor de Deus na sua vida. Aí quando a mulher de Potifar se atira para cima dele, ele é levado para a prisão. E quando ele chega na prisão, a Bíblia fala que ele começa a fazer uma gestão na prisão, sem comer arroz, feijão, sem comer coisas que ela está acostumada desde criança. E essa hora é uma hora interessante, porque tem falta. Mesmo que você sinta falta, irmão, se Deus começar a tirar, deixe para lá, porque o novo vai suprir muitas vezes mais o que Deus vai tirar do seu caminho. Se prepare, vem tempo novo nessa gestação. E você já está gestando uma promessa de Deus. Tem coisa grande de Deus nascendo em você. Quem sabe ainda em janeiro nasça. Quem sabe nos primeiros meses a gestação aconteça e o cumprimento da promessa aconteça na sua vida. Aleluia. Outra coisa que acontece numa gestação, começa
a crescer. Não é assim? Vai crescer na barriga, não é isso? Sabe o que eu entendo aqui? Quando nós estamos gerando a promessa, às vezes a gente nem percebe, mas já começa a crescer coisas de Deus na nossa vida. Deus começa a agregar coisas novas e nós vamos crescendo. Vai subindo o nível. Diga comigo, eu vou subir o nível. Diga mais forte, eu vou subir o nível. Diga, eu vou crescer com a promessa de Deus. Você vai crescer, vai crescendo e vai crescendo. Interessante que essa porção dobrada tem uma história muito, muito legal. A Bíblia fala que Rebeca expressou preocupação porque dentro das suas entranhas tinha uma briga. Uma briga tremenda, porque até no dia de nascer foi uma coisa tremenda. Um nasceu agarrado no calcanhar do outro porque queria um puxar no lugar do outro. E essa briga fez algo interessante. Essa briga fez com que o menor nascesse menos forte do que o maior. Mas a promessa estava com o menor. Às vezes no nosso momento de gestação, algumas pessoas aparecem na nossa vida tentando tirar aquilo que Deus tem para nós. E até parece, talvez, se você olhar para a sua vida no período que você está vivendo, até parece que tirou. Até parece que alguém levou aquilo que era para ser seu. Até parece que o que era para estar na sua mão não está, mas se você vê outra pessoa, fala assim, mas está com ele lá. Deixa eu dizer algo para você. Até parece, mas é Deus trabalhando na sua vida, porque há um tempo determinado para aquilo vir na sua mão e vai vir. Há um tempo determinado para chegar na tua mão o cumprimento dessa promessa. E quando Deus determina os tempos, ninguém impede. Isaías proferiu algo tremendo que eu guardo no meu coração e sempre procuro lembrar. A Bíblia diz assim, operando Deus, quem impedirá? Diga comigo assim, operando Deus. Diga mais forte, operando Deus, quem impedirá? Aleluia, ninguém pode impedir o que Deus vai fazer na sua vida. Ninguém pode impedir o trabalhar de Deus. Até parece que hoje alguém está trabalhando contra você. Fique tranquilo, Deus cuidará de tudo. E Ele te colocará na posição que Ele prometeu, porque Ele ainda é Deus. Ele ainda está no comando da sua vida. Ele está no comando da promessa sobre a sua vida. A promessa vai se cumprir. Diga assim, vai se cumprir. Diga, já estou sentindo a gestação. Aleluia. Fé é isso. Para você entrar em 2018, você tem que entrar com fé, que você já está gerando a promessa. Você tem que entrar em 2018 entendendo que a promessa já está acontecendo. Tem que entrar entendendo que Deus está no comando de tudo. Se eu passear na Bíblia para falar a respeito de gestação, as gestações de Deus são incríveis. Você pegar José, por exemplo, José tem entrado na minha mensagem nesses últimos tempos, eu tenho deixado ele entrar porque é uma benção. Você pega a vida dele, foi uma gestação, foram alguns anos de gestação, mas a gestação, ela é necessária para que tudo aconteça perfeitamente. Por isso, muitas das vezes, nós oramos e o que Deus tem para nos entregar não acontece de imediato. Deus nos gera, nos traz uma gestação para nos preparar para a hora certa do nascimento da promessa de Deus na nossa vida. Por exemplo, José é vendido pelos seus irmãos como escravo. No deserto, ele já começa a trabalhar e ajudar os mercadores. E o que os mercadores faziam no deserto? Vendiam e compravam. José aprende a mexer com dinheiro. Quando chega no Egito, ele já não chega mais como escravo qualquer, ele chega como escravo de destaque. Por ser um escravo de destaque, Potifar bate os olhos nele e fala, é esse que eu vou levar para minha casa. E escolhe e leva ele para casa.
Quando vai para a casa de Potifar, ele começa a fazer gestão de pessoas. E ele começa a gestar pessoas, organizar. A Bíblia fala que ele organizava tudo, colocava tudo em ordem para Potifar. As pessoas trabalhando e trabalhavam com alegria, porque ele fazia isso com carinho, com tenor, com o amor de Deus na sua vida. Aí quando a mulher de Potifar se atira para cima dele, ele é levado para a prisão. E quando ele chega na prisão, a Bíblia fala que ele começa a fazer uma gestão na prisão, porque a prisão daquela época não era igual de hoje. O pessoal tem café da manhã, almoço, café da tarde, janta. Naquela época era escassez, eles comiam as sobras. E o que José aprendeu a fazer na prisão? Trabalhar aquelas sobras e fazer uma gestão de alimento para que todo mundo pudesse comer. Ele aprendeu a lidar com escassez. 3 fases na vida de José. Primeiro ele aprende a administrar finanças, depois ele aprende gestão de pessoas, e depois ele aprende a fazer gestão na escassez. Aí quando Deus vê que ele está pronto, dá um sonho a Faraó, determina o tempo de 7 anos de abundância, e determina um tempo de 7 anos de escassez, e revela isso a José. Quando revela a José, José chega para Faraó e fala: Faraó, você vai ter 7 anos de abundância, e vai ter 7 anos de escassez. Você vai ter que aprender a poupar com as pessoas e finanças nos 7 anos de abundância. Tirar daqui, elevar por 7 anos de escassez, para que não haja fome no Egito. Na mesma hora, ninguém tinha uma forma de apresentar como José. E ele falou: esse homem é você. E o colocou para governar. Deixa eu dizer uma coisa, sabe como foi a gestão dos primeiros 7 anos? Ele teve que fazer uma boa gestão financeira, dinheiro. Ele teve que fazer uma boa gestão de pessoas, porque ele tinha que convencer as pessoas a darem 20% da colheita para guardar, 20% das finanças para ter recurso. Tudo que o povo ganhou, eles davam 20%, confiando que José e o governo não ia saquear aquilo. Porque uma coisa é você ter uma revelação espiritual, outra coisa é você ver acontecendo. Eles estavam vivendo 7 anos de bonança. Para eles, na verdade, parecia que eles estão cobrando 20% de imposto. Eles não entendiam que viriam 7 anos de fome. Então ele teve que usar gestão de pessoas e teve que usar a gestão financeira para organizar. Quando entrou o tempo de fome, pare para pensar comigo, quantos por cento ele arrecadava? 20%, diga comigo, 20%. Só que quando entrou a época da fome, com 20%, ele sabia fazer gestão com coisas baixas, sabia fazer gestão com escassez. Sabe o que Deus fez? Com 20% que ele arrecadou em 7 anos, ele conseguiu suprir o Egito e ainda outras pessoas. Sabe por quê? Porque ele teve uma escola nesse período de gestação da sua promessa. Deixa eu dizer algo para você, enquanto você está gestando, você está aí gerando a promessa, Deus está te capacitando, te preparando, te deixando no ponto ideal para que a promessa se cumpra na sua vida e você viva em abundância dessa promessa. Deixa eu dizer algo para você, passou 7 anos de fome, o Egito voltou ao normal, vento em popa, potência. Nesse tempo todo que durou a vida de José, de potência, de tudo na bonança, de tudo tranquilo, José continuou governador. Sabe o que eu vou dizer para você? Aquilo que Deus coloca na tua mão vai permanecer. Diga para alguém assim, vai permanecer. Isso é gestação. Gestação. Tudo tem tempo de gestação. Se você olhar para Jesus, você consegue me contar o que aconteceu ano a ano nos primeiros 30 anos de Jesus? Você vai conseguir dar uma referência de quando ele ainda era bebê e foi apresentado. Aos 12 anos você vai dizer que ele foi levado no templo. Mas do 0 aos 12 e dos 12 ao 30 não existe referência. Mas o que acontecia com Jesus nesses 30 anos? Estava gerando o ministério dele. Quando aconteceu que os 30 anos chegaram e ele foi até a beira do rio, João Batista imediatamente identificou, aí está o Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo. Isso ia acontecer só com 33 anos e meio, 3 anos e meio depois. Mas Deus já revelou a João: inicia-se agora o cumprimento da promessa. Ele fez uma gestação até agora, mas agora a promessa se cumpre para que o povo tenha salvação, para que a salvação alcance todos aqueles que acreditam em Cristo como Filho de Deus, como nós fomos alcançados por essa promessa. Tudo na Bíblia mostra, há um tempo de gestação. Então você não tem que se preocupar com o tempo, se preocupe que a gestação já está acontecendo, que a promessa já está gerando em você. Deus já está gerando, você precisa gerar essa fé de entender que aquilo que Deus prometeu não está longe, já está em você gerando. Eu sei que é desconfortável. Você vai falar para algum homem do seu lado, mas diga assim: você está gerando algo grande. Diga para mais uma pessoa: você está gerando algo grande. Eu sei que eu estou gerando algo grande que Deus está entregando na vida. Essa igreja está gerando algo grande. Nós estamos debaixo de uma promessa de um crescimento. E todo crescimento começa com uma gestação, um nascimento. E aí vem o crescimento para a glória do nome do Senhor Jesus. Deus vai trabalhar para surpreender a sua vida. Deus vai trabalhar para fazer algo além da sua expectativa. Deus vai trabalhar para você fazer algo grande. Diga comigo assim: algo grande. E já está acontecendo em mim. Aleluia. Naquela época não havia ultrassom, né? Nós estamos falando aqui de mais de 4.000 anos atrás. Esse texto foi escrito aproximadamente 3.500 anos, mas ele foi escrito de algo que aconteceu 400 anos antes da sua escrita, ou pelo menos 480 anos antes. Nós estamos falando aqui de mais de 4.000 anos. Naquela época não tinha gestação, não tinha, aliás, ultrassom, acompanhamento médico era coisa muito natural. Como a mulher sabia que estava chegando a época de nascer uma criança? Parecido com hoje, mas não tinha como saber exatamente os prazos. Ela sentia uma dor chamada contração. E a contração é algo tremendo, porque ela começa um prazo, às vezes, de dias. Depois vai reduzindo, e aí começa lá com 10 horas. Depois reduz de 5 horas. Depois reduz para 2 horas. Depois de hora em hora. E aí começa a cair para minutos. Ei, às vezes a prova na nossa vida começa a ficar acirrada, né? A gente tem lá umas provinhas que acontecem de vez em quando, de repente começa a ter prova meio de tempo em tempo. Daqui a pouco a prova começa a apertar e parece que... E a contração, pelo menos dizem as mulheres, né? Que é muito dolorida. Dói. Tem prova que vem na nossa vida que dói fortemente nós. Situações que enfrentamos que machucam. Situações que enfrentamos que nos deixam para baixo. Só que esse período de contração rápida que está dizendo em você, significa que está próximo o nascimento da sua promessa. Essa prova que parece difícil, que está doendo em você diariamente, significa que a promessa está para nascer. Quem sabe ainda esse ano, antes de virar 2018, você já vai estar carregando aquilo que Deus prometeu nas suas mãos. Eu não sei como você está passando, mas uma coisa eu tenho certeza: é tempo de Deus cumprir a promessa na sua vida. Eu tenho profeticamente escrito esses últimos dias nas minhas postagens: vivendo o novo de Deus, foco em 2018. Ei, tenha foco naquilo que você está gerando. E entenda, você está vivendo um novo tempo de Deus na sua vida.